Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Victoria. E eu sou a Mariana. E hoje estamos aqui com o Wagner Sanches, ele é pró-reitor da FIAP, tem aí um vasto currículo em tecnologia, é escritor, pesquisador. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um prazer falar de tecnologia, educação e principalmente gente, né? Sim, com certeza. E hoje nós vamos fazer aí uma recapitulação deste ano, falando aí dos pontos altos de tecnologia. Então esse bate-papo vai ser para entender melhor o que causou essas transformações em 2024, o cenário por trás de cada uma delas, conversar um pouquinho mesmo sobre os assuntos mais falados da tecnologia nesse ano. E acho que já para começar, não tem como fugir, da famosa inteligência artificial, que foi o assunto mais falado, eu acredito que é a palavra mais pesquisada no Google, porque tinha gente que não entendia o que era, queria saber, tinha gente que já entendia, já trabalhava até mesmo com isso, mas viu essa inteligência artificial se aprimorar em muitas coisas, E mesmo a pessoa não sendo da área de tecnologia, sendo de outras áreas, ela se deparou com soluções, com pequenas coisas ali no dia a dia que contaram com a inteligência artificial, Como que você enxerga essa linha do tempo, Porque não é uma tecnologia nova, Tem décadas de estudo, mas esse ano, assim, teve um ápice, não só para pessoas da área. Como que você enxerga esse boom na inteligência artificial esse ano? Legal. Acho que nós tivemos uma disrupção mesmo da IA, Falando um pouquinho aí da história, a IA ela vem sendo pesquisada desde a década de 60, com os primeiros perceptrons, que são os neurônios artificiais, Então, quando a gente fala de IA, inteligência artificial, Por que o artificial? Porque a gente tenta simular na computação, em hardware e software, o comportamento, as decisões do cérebro humano, Daí é que vem esse paralelo, essa comparação. E aí os primeiros pesquisadores começaram a desenvolver lá softwares tentando simular os neurônios, as nossas sinapses, Isso veio evoluindo. E a IA ficou aí nesse pano de fundo, com mais soluções do campo científico, acadêmico. E aí nós tivemos, então, a disrupção com a IA generativa. Acho que isso que é importante a gente salientar, Porque até então a gente tinha uma IA baseada num aprendizado. Então a gente mostrava, para a IA, para um algoritmo, aquilo que a gente já tinha vivido e ela meio que reproduzia aquilo. Um exemplo, da IA não generativa que nós tínhamos é uma aplicação da IBM, que a IBM ensinou o Watson a criar trailers de filme. E aí você fala assim, puxa, mas como um algoritmo cria trailers sem dar spoilers, enfim. A IBM inseriu no Watson o padrão de criação de trailers de filme de vários seres humanos. Então assim, olha, esse é o filme, esse é o trailer, esse é o filme, esse é o trailer. E inseriu isso um grande Big Data. E aí daí para frente o Watson aprendeu a criar vídeos. Então esse é um exemplo da IA tradicional. Quando a gente vai para a IA generativa, a gente tem algoritmos que geram conteúdo, que geram imagens, que geram textos, que geram áudios. Daí essa disrupção. Então hoje a gente tem um ChatGPT no nosso celular, onde a gente pode pedir para que ele faça algo, sem que a gente tenha um ensino prévio. E isso, então, de fato foi assim, super disruptivo, porque a gente não tinha essa solução. E aí, obviamente, outras IAs generativas estão aí, no mercado, e eu acho que a gente só está começando a utilizar a IA generativa com todo o seu potencial. Então, mesmo na faculdade, a gente fala muito sobre você ter a sua própria IA generativa. Então, as empresas podem caminhar para esse tipo de solução. Ao invés de você usar lá o ChatGPT ou outra e pagar por cada acesso, você baixa hoje uma IA. Isso tem open source, Você baixa, cria um servidor de IA generativa e você começa a ensinar essa IA com aquilo que você quer que ela responda, que ela crie. E a partir daí, que é o mais legal, ela vai gerar conteúdos. Então, esse ponto
da geração de conteúdo foi, de fato, muito disruptivo, né? E a gente tá curtindo demais usar isso, né? Tá ajudando. Mas eu sempre falo uma coisa para os meus alunos. A IA generativa ou outra tecnologia, ela não pode ser sua chefe. Ela tem que ser a sua auxiliar, o seu copiloto. Você que tem que pilotar. Então, não dá para você hoje dizer, não, a IA vai fazer tudo por mim. Ela pode errar. Né? Você vai ter que validar aquilo. Então, essa relação, né, das pessoas com a tecnologia, principalmente com a IA generativa, ela precisa ter esse contexto, né, de você pilotar ela e não ela te pilotar. Porque senão você vai poder cair ali numa cilada, né, num erro, onde você vai assinar algo, um laudo, um texto, uma imagem, né, que está errada. Então, né, principalmente aí para os estudantes, continuem estudando, né? Não pensem que com a IA generativa você não vai precisar fazer nada. Então, acho que essa disrupção, ela tá muito presente em nossas vidas e, como eu disse, a gente só está começando a experimentar tudo isso. Com certeza. Você, né, comentou aí que no começo ela era muito mais voltada para a área da ciência, ela estava muito mais talvez nos centros universitários de pesquisa, e agora ela chegou, né, na população, chegou aí em outros setores, e agora os outros setores estão começando a usar essa inteligência artificial, e a gente já está começando a ver alguns sucessos em algumas áreas, como a área de saúde, a própria tecnologia, né, que usa a inteligência artificial já para detecção de cybercrime, de ataques. Quais áreas vocês estão observando que está tendo mais sucesso com a utilização da inteligência artificial? Como que isso está acontecendo? Bom, legal. Eu acho que a IA, né, a generativa, ela está, de fato, permeando aí as diversas áreas, né? Então, por exemplo, você tem a área do atendimento. Então, hoje você tem agentes de IA, né, que são muito mais eficientes que o próprio atendimento humano, né? Então, quando eu estava falando de um servidor, por exemplo, próprio de IA, né? Vamos pensar lá na nossa faculdade. Eu posso ter um servidor de IA onde eu insira o meu manual do aluno, o meu projeto pedagógico, as regras de notas e tudo mais. E aí, a hora que o aluno fizer uma pergunta, ele não vai na nuvem buscar essa resposta. Ele vai naquele conhecimento que a gente inseriu. Então, isso, de fato, faz a diferença. E as empresas estão usando isso, que é o agente de IA no atendimento. Quando a gente vai para outras áreas, vamos para a área do direito, então, a gente estava conversando muito com advogados, né, falando um pouco dessa questão da IA generativa na criação de documentos que hoje o advogado tem que passar horas lá criando uma petição, né, uma peça qualquer da área do direito. Então, hoje, o que o advogado pode fazer? Ele pode informar a IA os pontos mais cruciais ali daquela peça jurídica. E a IA vai criar, e ele vai simplesmente revisar. Então, olha só o poder de eficiência que você está dando para um advogado. Né? Ele está ganhando horas e horas e usando também aí a inteligência humana de forma mais eficiente. Então, aquilo que é repetitivo, robótico, a IA está fazendo por ele. Indo para a área da saúde, que é um pouquinho do que você falou, né? Tem uma pesquisa muito legal também que mostra, por exemplo, a aplicação de IA na identificação de anomalias em imagens, seja elas quais forem, mas vamos pensar um raio-x. Então, hoje, um médico tem lá um índice que ele gasta tantas horas observando imagens de raio-x onde as pessoas não possuem nenhuma anomalia. Então, essa primeira triagem hoje é facilmente feita por uma IA. Então, assim, ela pode separar quem tem e quem não tem alguma coisa. E o médico se dedica a quem tem. Aquelas que não tem, ok, resultado positivo, vida que segue. Né? E aí o médico se dedica àquelas pessoas que precisam. Então, a análise de imagens hoje é
extremamente factível. Você tem, por exemplo, análise de check-ups. Então, você vai e faz aquela bateria de exames de sangue. Vem todos aqueles resultados já com... né, você mesmo olhando, você leigo, você já vê que está no verdinho. Você fala, pô, tá legal. Né? Mas... vamos pegar uma opinião médica, né? A IA já pode fazer toda essa leitura e gerar um laudo. E avisar o médico das pessoas que precisam de um atendimento especial. Porque aí ele estaria fora daquele intervalo, né? Então, são as várias áreas hoje, né, que estão aí sendo impactadas pela IA. Vamos pegar a área da educação. Então, um professor, para montar a sua aula, os seus slides, puxa, ele passava horas. Hoje, ele pode simplesmente pedir para alguns criadores de slides com IA generativa, dar os pontos principais e dizer, olha, eu quero criar slides, dar o perfil do aluno, se é um perfil mais jovem, mais velho, sei lá, vou dar uma aula... para crianças de 6, 7 anos, eu falo para IA que tem que ser mais lúdico. Não, é para executivos. Então eu vou dando todos os subsídios, a matéria-prima, e IA cria para mim os slides. Os slides são criados. Obviamente eu tenho que revisar aquilo antes de ir para a sala de aula e apresentar. Mas faz com que eu ganhe um tempo muito precioso. Então essa eficiência da IA junto aos profissionais, ela está no nosso dia a dia e vai evoluir muito mais. Você falou de ataques cibernéticos e tudo mais, né? A IA, ela consegue avaliar muito bem o comportamento, né, dos ataques da sua rede, do seu firewall e, mais ainda, tentar antever, prever que algo possa acontecer. A gente tem uma solução legal na faculdade que a gente consegue prever aqueles alunos que estão, e aí eu vou usar uma palavra aqui, depois eu vou explicar, que estão pensando em desistir da faculdade. Olha só que legal. Por quê? Porque você tem um comportamento humano puxa, eu tô faltando, não tô conseguindo acompanhar as aulas, eu não tô dando um check lá no aviso, eu não participo. Se a gente for pensar, parece algo lógico, né? Mas, quando você pega isso, 11 mil, 12 mil alunos, como é que eu consigo antever e ligar para você, ou passar uma mensagem? Puxa, acho que você tá precisando da nossa ajuda. Como você sabe? Como vocês descobriram? Porque você tá em um comportamento que não tá legal. E às vezes a gente usa até a palavra assim, acho que você não tá feliz. É verdade, não tô feliz. Tá, me conta, como que a gente pode te ajudar? Talvez seja o curso, talvez seja um problema de administração do tempo, talvez seja questão financeira, talvez é uma matéria, talvez é um professor, talvez é a catraca que está impedindo você, não sei. Então, a IA, ela pode tirar toda essa fricção, né? E principalmente fazer essa previsão para que a gente, como seres humanos, possamos atuar em nossos negócios. Comportamento de mercado consumidor dentro do marketing. Poxa, quem não gostaria de lançar um produto que eu nem sei que eu gostaria? Que foi um pouco o que o Steve Jobs fez lá com o iPhone. Eu nem sabia que eu queria um celular sem botão. Ele me apresentou um celular sem botão e eu adorei. Ali, obviamente, não foi IA, foi muito intuição dele, etc. Mas hoje a gente tem soluções de IA que possam fazer isso, né? Que leve a gente a desenvolver um produto ou um serviço. Por quê? Porque a gente está vendo uma massa ali da população se comportando na rede social, se comportando no dia a dia, que tende a uma necessidade. Eles não estão pedindo por aquilo. Eles não estão pedindo por um copo de água, mas a gente está... Puxa, a IA consegue identificar esses padrões, né? E esses desejos futuros. E isso no mercado tem total relevância porque você sai na frente, né? Você dita tendências. Então, assim, a IA, aí voltando um pouquinho à sua pergunta, a IA ela está permeando as mais diversas áreas, e quando a gente fala de
criação de texto, de imagem, de som, aí mais ainda, né? Então, as áreas que têm esse tipo de atividade, né? Você pega vou criar uma reportagem, e aí você entra lá no qualquer IA, no ChatGPT, e fala assim, eu entrevistei o Wagner, ele pensa assim sobre tecnologia e educação. Entrevistei outro professor, ele pensa assim. O terceiro, ele acha que é isso. Condensa e gera um texto. Né? Ele vai condensar e vai gerar um texto. Então, mas, de novo, você precisa ter competência para avaliar esse texto. Você não vai simplesmente apertar o botão e publicar isso. Com certeza. E essa IA generativa, né, ela tem sido um sucesso em muitas áreas, mas também surgiu uma discussão muito forte sobre ética, sobre regulamentação, questão de transparência, armazenamento de dados, né? Como que você enxerga essa questão da regulamentação da IA? Então, aí é um ponto importante, né? Principalmente quando a gente olha para o Brasil e olha para a velocidade com que os nossos políticos, legisladores atuam. É muito lenta em vista da tecnologia. Então, a IA já está aí, a IA já está nos celulares das crianças, dos adultos, e a gente não tem nenhuma legislação, nada que faça esse tipo de controle. Então, isso, de certa forma, é perigoso, porque a tecnologia, né, eu costumo dizer muito isso, ela em mãos erradas, em mentes ruins, ela traz malefícios super importantes para a sociedade, né? A gente tem até, talvez, não sei se todos conhecem, mas tem uma IA que ela simula personagens, né? Inclusive nós tivemos, foi noticiado que um jovem nos Estados Unidos acabou se matando, se suicidou por conta da relação que ele manteve com aquele personagem. Então, olha só o perigo que é isso. Então, assim, a gente precisaria urgentemente, né, de legisladores mais ágeis nesse sentido. E aí um outro receio que eu tenho muito grande, assim, a gente, na grande maioria dos nossos legisladores, nós não temos pessoas de tecnologia que tenham uma formação, que tenham a competência para criar as leis que possam ajudar a sociedade. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai ver, tem médicos, tem advogados, tem arquitetos, tem várias profissões dentro do hall de senadores, deputados federais e etc. Mas o pessoal da tecnologia, que é uma profissão nova, porque está evoluindo muito rápido, porque, enfim, por uma série de motivos. Mas isso que você trouxe é muito importante, né? A comunidade europeia já está à frente, eles já publicaram algumas questões em relação a isso. Estados Unidos também, né? Estados Unidos, eles trabalham ainda isoladamente, por estados, criando as suas regulamentações, mas o Brasil precisaria ter uma força-tarefa rápida, ágil, para que principalmente protegesse as nossas crianças. Eu tenho muito receio, assim, quando a gente vê o público jovem, né? A gente tem colégio também, então tenho lá alunos lá desde os 6 aninhos. Então, assim, a gente tem essa apreensão. Os pais, pelo avanço tecnológico também, é difícil lidar com isso. Acaba nem dando conta, né, de acompanhar o que o filho pode estar consumindo, Sim. né? E aí vem, assim, aí não vou entrar nesse mérito, mas aí vem as leis, assim, um pouco, né, que nós tivemos, mais taxativas. Não pode entrar celular na escola. Né? Talvez não é esse o momento de a gente fazer esse tipo de discussão, mas assim, ok, a escola pode até controlar isso, mas passou do portão da escola para fora, no buffet, resolve muito. No buffet de aniversário. Na hora que você deixa a criança na casa do coleguinha, e aí vai, bom. Sim, é verdade. E entrando também nessa questão de ética, você acredita talvez que as pessoas que estão desenvolvendo IAs, as empresas,
talvez tenham que ter também pessoas voltadas que tenham estudos sobre a ética para ajudar a desenvolver essas inteligências artificiais, pessoas que, advogados, filósofos, sociólogos, porque, né, para estudar esse banco de dados que vai ser usado ali na inteligência artificial, para ver se não tem algum viés ali que vai ser prejudicial, como que essas empresas devem lidar? Porque muitas empresas até demitiram, né, essas pessoas que cuidavam disso. Talvez para ter também um resguardo, né, a gente viu, acho que foi a Google, né, que teve que pausar a inteligência artificial dela porque teve alguns viés aí preconceituosos. Então, talvez se ela tivesse ali alguém, né, uma equipe pronta para isso, não tivesse tido esse problema, até que talvez a gente tenha uma legislação mais preparada, porque realmente a tecnologia não vai conseguir alcançar a legislação, né? A legislação não vai conseguir alcançar a tecnologia porque é muito burocrático, em qualquer país é muito burocrático e não vai conseguir nunca ficar a par do avanço que a gente está sofrendo, né, atualmente. Nossa, você trouxe um ponto muito legal, né? E aí eu vou fazer um paralelo com a academia. Quando a gente vai defender o nosso mestrado, o doutorado, né? Eu fiz mestrado, doutorado. Eu, por exemplo, desenvolvi um aplicativo para ajudar crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a aprenderem tabuada. Uhum. E foi muito legal, porque assim, as crianças curtiram muito mais aprender tabuada jogando do que decorando, né? Lá, como eu aprendi, né? Assim, amanhã nós vamos tomar, né? Essa era a palavra. A tabuada do 7. Então eu ia para casa e ficava decorando lá a noite toda, no outro dia de manhã ia para a escola. Não fala comigo, senão eu vou esquecer. Começa logo, professora, começa. Ufa! Beleza. E aí... E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu tive que passar por um comitê de ética para que eu pudesse testar, entre aspas, ou aplicar o meu jogo com as crianças. Então, teve um comitê de ética da universidade, formado por várias pessoas, que avaliaram, não vai ter nenhum impacto negativo para as crianças. Ok, várias pessoas assinaram e eu pude, então, pôr aquele jogo para funcionar. E aí, quando você estava explanando sobre, né, essa questão, me veio à mente isso. Por que não, né? As empresas de tecnologia, de IA, não terem um comitê de ética, e aí multidisciplinar, formado por, né, psicólogos, filósofos, médicos, pessoas que pudessem avaliar e dizer, puxa, de fato isso não vai fazer mal para a sociedade. Todos assinam aquilo e a empresa traz isso a público, né, e diz, olha, a minha solução não vai levar, por exemplo, nenhum jovem ao suicídio. Ok, porque as pessoas avaliaram e tudo mais. Então, de fato, né, poderíamos ter, né, uma implementação, mas aí vem a legislação dizendo, obrigando as empresas a fazerem isso, porque dificilmente elas vão fazer por conta... Por conta própria. Tenho minhas dúvidas, claro que não são todas, né? Mas poderíamos ter essa é uma grande ideia. E aí viria, então, uma lei dizendo, olha, todas as empresas precisam ter um comitê de ética antes de você publicar um app que tenha IA, ou que esteja liberado para jovens, pelo menos, né? Olha só, que ideia legal. Realmente. Pode se pensar, né? E voltando um pouquinho para falar mais da área da educação, como que você tem visto essa IA dentro das escolas, das universidades, né? Porque, como você disse, a pessoa tem que continuar estudando, tem que checar aquilo que foi entregue por uma inteligência artificial generativa. Mas como que você enxerga, ainda mais pensando que a gente só está começando a conhecer a IA generativa, né? Ou até mesmo outras IAs, como que você enxerga isso no ambiente escolar, né, educacional? Você acha que isso pode ser um atraso, assim, digamos que as pessoas vão depender muito da IA, vão parar um pouco de se empenhar? Como que você enxerga? Eu sempre olho a tecnologia do lado positivo, né? Um pouco do que a gente estava falando, né? A tecnologia pode, de fato, trazer... males, assim, importantes para a sociedade. Mas
na minha atuação, né, como líder ali de uma instituição de ensino, eu sempre vejo o lado positivo. Então, por exemplo, a gente já está aplicando a IA na forma de um assistente para os nossos alunos para tirar dúvida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí essas dúvidas são tiradas de acordo com o meu conteúdo, que é aquilo que eu comentei no início. Então, eu insiro na minha IA, né, de forma mais simples, as apostilas, os vídeos, todo o conteúdo criado pelos nossos professores. Então, o aluno, quando pergunta lá o que é computação quântica, a IA não vai na internet buscar, porque eu corro o risco de trazer uma informação que conflita com os meus professores ou que seja errado. Então, o que o nosso agente faz? Busca nos conteúdos. E aí eu tenho um atendimento ao meu aluno, como eu te disse, em qualquer momento. Então, o aluno está estudando 3 horas da manhã lá, ok. E aí, esse uso consciente da tecnologia, né, para impulsionar o aprendizado que a gente precisa ter. E isso a gente precisa passar para os nossos alunos também. Claro que nós, educadores, precisamos também mudar o nosso mindset em relação a isso, porque nós não somos mais os detentores do conhecimento. Nós somos inspiradores, nós professores. A gente tem que dar o caminho, porque o conhecimento é gente on time, tá em todos os celulares. Então, por exemplo, o tipo de prova que a gente, até a palavra a gente não gosta de usar, né? Prova, aferição de conhecimento, né? Então vamos aferir se o aluno realmente entendeu aquele conteúdo. E aí não pode ser com perguntas quem descobriu o Brasil. Não. Por quê? Primeiro que não faz sentido para o aluno. Segundo, porque está ali, né? É uma pergunta que não leva ele à reflexão. Então a gente trabalha muito mais com desafios, com temas, com propósitos, com causa. Então a última agora, que foi o tema da nossa avaliação global, a gente falou sobre a questão das energias no universo, né, no nosso planeta, principalmente diminuindo aí as energias não renováveis. Então, a questão do carbono, pegada de carbono que a gente está deixando, aquecimento global, e etc. Então, nós levamos os alunos, nós trouxemos 5 especialistas de várias áreas para falar da questão da energia, e aí nós contextualizamos um grande problema. E aí cada professor, cada curso desenvolve um desafio para aquele norteador. Então, o pessoal de marketing vai pensar em algo voltado àquela problemática das energias. O pessoal de cyber, mesma coisa. Programação, mesma coisa. Administração, engenharia. Então, é uma forma que a gente tem de aferir o conhecimento com os nossos alunos, que não propicia o uso da tecnologia por uso, e sim como meio para que ele aprenda, meio para que ele seja um cidadão mais feliz, para que ele, e aí quando a gente olha para os pequenos, para que ele encare aquilo no momento depois da profissão dele, o médico, o arquiteto, muito mais eficiente. E com a tecnologia como um grande parceiro. Né? Então, esse é o caminho. Mas tenho as minhas dúvidas, né? Se todas as escolas do Brasil, se todos os educadores do Brasil estão alinhados a esse conceito. Né? E não é o conceito de você dar um tablet para cada celular ou um computador e pesquisa aí. Né? Pesquisa o quê? Para o quê? Onde eu vou usar? Então, hoje, os jovens, as novas gerações, eles querem um ensino agile, um ensino para fazer, um ensino que tenha causa, propósito. Não dá mais para eu dar uma aula e falar, um dia, estou lá na minha lousa, eu falo assim, essa integral aqui, essa derivada, eu sou de exatas, né? Isso tem um pouco ali. Né? O meu professor falou isso, um dia vocês vão usar. Não usei integral até hoje na minha vida, mas ok. Bhaskara, nunca usei na minha vida. Né? Então, no jovem, né, lá do ensino médio, isso aqui vocês vão usar um dia, se vocês forem ser engenheiros, poxa, mas aí o jovem olha aquilo e fala, não, quando eu precisar eu pego meu celular e o chat vai me ajudar, então não faz sentido, né? Então, aí voltando
a tecnologia na educação, ela tem que ser uma grande ferramenta para o professor, para a escola, em prol do aprendizado e do desenvolvimento do aluno. Então, quando a gente usa a tecnologia, a gente tem que pensar nisso. Que a tecnologia é como o giz e a lousa. E eu falo isso para os meus professores. É mais uma ferramenta que você tem. Ela não vai te substituir, ela não pode te substituir. E para isso você tem que trabalhar mudando o seu mindset. Porque se você se colocar ainda como um professor, vamos dizer assim, analógico, eu brinco, eu falo um professor GLS, giz, lousa e saliva só, né? Ela pode te substituir, porque aí você não vai ter mais atratividade para aquele aluno. Um aluno vai olhar, puxa, mas tá mais legal a rede social, TikTok, etc. Eu sei que não é tarefa fácil. Eu faço capacitação a professores pelo Brasil todo. E eles olham para mim assim e falam... Eu falo, realmente não é fácil. Mas a gente tem que... Se a gente gosta mesmo da nossa profissão, a gente tem que se dedicar a isso. E trazer a tecnologia como grande ferramenta. E aí o aluno, ele te dá... Eu costumo brincar 20, 30 segundos depois do seu bom dia, da sua boa tarde, da sua boa noite. Se você ali não for impactante, você perdeu. Aí depois para você tomar é muito mais difícil. Né? Então, use a tecnologia de forma inteligente, uma forma smart, né? Para que você consiga, então, atingir aquele seu persona. E aí vocês sabem muito bem, né, o conceito de persona e tudo mais. E persona a gente tem também no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, nossos alunos e tudo mais. Sim, é verdade. E foi legal você até citar essa questão do tempo de atenção, porque isso é uma coisa que a tecnologia mesmo tá mudando, né? Com vídeos muito rápidos, com muita luz, muita cor, a tela piscando. Então, eu imagino dentro da sala de aula, se o professor não tem algum truque de chamar a atenção de volta, de pescar aquele aluno, ele voa, porque ele tá acostumado com aquele TikTok de 30 segundos, o áudio, né? que agora você acelera, né? Que as pessoas não têm mais paciência pra ouvir na velocidade normal, então a gente vai lá e até acelera. Os vídeos agora, se você segura a sua tela, o vídeo vai rapidão. O áudio, então, você consegue acelerar, então... realmente um Imagina desafio para os professores. Dentro da sala, isso, nossa. Sim, a sala de aula já não é fácil, né? Então, com a tecnologia, tá se tornando um desafio cada vez maior, realmente. E aí a gente fica preocupado, né, assim, com as novas gerações. Algumas pesquisas estão saindo, dizendo que a gente parou um pouco de evoluir o QI. Nós, como seres humanos, a gente tá um pouco estagnado, né? Aí a culpa é da tecnologia? De novo, eu olho o lado positivo. A culpa é de como a gente está usando a tecnologia. Sim. Né? Então, a gente vai pro restaurante, bota o nosso filho e dá um tablet para ele. E eu vou jantar aqui com a minha esposa. E talvez eu fique no celular e ela também. Sim. Né? Então, olha só, é o uso da tecnologia. Estamos sendo obrigados a usar dessa forma? Não. A gente está entrando num modelo e todo mundo tem uma parcelinha ali de culpa, né? Sim. Porque está usando a tecnologia de forma errada. Então, todo esse pensamento... Existe, inclusive, uma pesquisa da síndrome do pensamento acelerado, que isso está provocando, né, os TDAH, todas essas divergências mentais, assim, de forma muito expressiva. Então, por exemplo, eu tenho um crescimento de laudos psicológicos do meu alunado crescendo ano a ano. Então, antes eu tinha lá 5%, hoje eu estou chegando a 16%. De alunos que têm algum tipo de divergência aí, psicológica. Isso foi criado de um dia para o outro? Não, foi ali no desenvolvimento dos seres humanos. Então, essa é uma questão bastante complexa, né? Porque eu sei também que você está numa sociedade onde está todo mundo com o seu celular, as crianças... Você vai, não, vou pôr meu filho na bolinha. Também é complexo, né? É difícil.
Então, mas é algo que a gente precisaria repensar muito. E aí eu faço uma outra reflexão. Tudo aquilo que a gente aprendeu na pandemia, a gente Já esqueceu. já esqueceu. Sim. Nós, como seres humanos, Infelizmente. esquecemos. É isso aí. Verdade. Bom, indo para outro tópico, né? As fake news também estão em alta. Acredito que principalmente a tecnologia impulsionou um pouco, né? Porque é muito mais fácil transmitir isso. Grupos de WhatsApp também tornou isso muito mais fácil. As pessoas também têm, não sei se esse conformismo de não verificar, apesar de ser muito mais fácil você entrar ali num Google, né, numa fonte confiável e pesquisar, as pessoas não fazem isso, elas estão acreditando muito mais fácil e, consequentemente, repassam as coisas sem essa verificação, né, acreditam muito mais fácil nessas coisas. E também a gente vê que, infelizmente, a política, né, está em casos extremos. E as fake news também têm rodado muito, então as eleições aí também têm impactado muito, né, a criação de fake news. Então, eu queria, né, saber um pouquinho, né, da visão que você tem de como a tecnologia também tem impulsionado as fake news, como que foi esse ano aí a retomada, né, de fake news, como isso se propagou nesse sentido. Aí de novo eu uso errado da tecnologia, né? Essa questão que a gente está falando, né? Então, assim, hoje, né, com a IA generativa, bom, só lembrar, né, o Papa vestindo aquela jaqueta, né, rodou o mundo, nossa! E aí depois, puxa, vamos verificar, mas primeiro todo mundo publicou e já passou, né, a foto. E tantas outras, né, e aí a gente tem outras coisas mais maléficas ainda do que simplesmente o Papa vestindo a jaqueta. Mas é um pouco do que você falou, né? Então hoje, com essa coisa do pensamento acelerado, de eu querer não ficar para trás, de eu ser o primeiro a publicar aquilo, é um conforto psicológico, de certa forma. Não é um conforto, mas é algo que a gente psicologicamente curte, né? De você ser o primeiro a mandar. Olha que legal! Né? Eu mandei, a pessoa mandou isso, e aí você manda para o outro grupo e assim por diante, sem checar, sem nada. E aí entra um pouco também a questão de legislação, a questão da impunidade de você poder fazer qualquer coisa, né? Então, e a tecnologia aí como esse impulsionador. Infelizmente, ela entra como esse impulsionador de redes sociais, de grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, assim, a gente vê muita gente que confia mais nos grupos de WhatsApp deles, né, do que as fontes confiáveis. Então, isso é um grande problema para a nossa sociedade, porque isso manipula as pessoas, isso não faz bem, né? Você tem fake news em relação à saúde, né, a comportamento, né, a tipo de remédios. Então, olha só o poder disso. E, claro, dentro da política, né? E aí a gente, quando olha, né, para os Estados Unidos e outras nações, que isso também se vê presente, é um futuro, assim, que a gente vai, como ser humano, vai ter que trabalhar muito, né, para reverter isso. Uhum. E ainda tem um outro ponto ainda que tá muito interligado a tudo isso que a gente está falando, que é um conceito que vem vindo forte, que é o conceito da internet morta, né? Que é a não produção de conteúdos. Então hoje, se você passar o olho na maioria dos posts das pessoas, você começa a ver ali sinais de textos criados por IA. E aí a IA criando o texto em cima do texto que ela criou. Quando você tem isso, você tem o conceito da internet morta, você tem uma anulação da capacidade cognitiva das pessoas. Porque eu não faço mais texto hoje, eu peço pro ChatGPT. E o ChatGPT faz texto em cima do texto que ele mesmo criou. E isso, imagina, a longo prazo. Então, esse perigo também é iminente, né? Por isso que eu falei lá mais cedo da questão da diminuição, da estagnação do QI dos seres humanos. Então, olha só que perigo, né? Mas
por outro lado, tem muita gente lucrando com isso. Muita gente. Uhum. Muita gente. Aí a gente olha no campo da política, tem gente manipulando as pessoas e em outras tantas áreas, né? E aí, de novo, o uso errado da tecnologia, infelizmente. Uhum. Mas como reverter isso? Não sei. A gente tá entre a cruz e a espada, né? Porque é bem difícil mesmo, porque a gente fica, vai criar legislação, vai criar leis mais fortes, só que a gente sabe também que não funciona bem assim, né? Uhum. Assim, eu de novo, assim, eu penso muito, assim, nos pequenos, né? Sim. Tem alguns comportamentos humanos que eu avalio, que eu acho que é muito difícil de se mudar, né? O que teria que mudar são as novas gerações, né? E aí você tem as novas gerações chegando com outro mindset. Então, para mim, assim, o grande movimento mundial tinha que ser em prol ali das crianças, 6, 7 anos, 3 anos, 4, de mudança de comportamento. Só que a hora que eu olho para eles, eu não tô vendo essa mudança. Uhum. Eu projeto eles com 20, 30 anos. E aí eles com 20, 30 anos, comparado a nós, ao nosso uso da tecnologia, vai ser mais intenso ainda. Eu vejo assim, né? A não ser que a gente tenha alguma disrupção, como uma pandemia, alguma coisa que, né, dá um choque, alguma coisa, não tô dizendo uma outra pandemia, mas algo equiparado à pandemia que foi importante ali e fez uma mudança muito grande, né, na sociedade. Então, comportamento daqui a 5, 6 anos, olhando para as crianças hoje, a gente vai ter uma projeção disso, né? E não é muito positiva nessa linha que a gente está colocando, né? De um menor utilizar, um uso da tecnologia mais responsável. Vamos pensar assim. E Né? pensamentos críticos também, né? O pensamento crítico tá cada vez mais morrendo, né? Talvez justamente por isso que você falou, né? A criação de IA sobre IA, esse conformismo de não verificar o que é verdade. As pessoas estão cada vez menos pensando porque tá tudo pronto. Então, o pensamento crítico tá cada vez mais morrendo. Tá. E esse imediatismo, né? Essa coisa do prazo de validade das coisas. Então, assim, para os jovens, até às vezes para nós mesmo, assim, o prazo de validade é muito curto. Eu nem curti aquilo, eu já quero um outro. E eu vou trocando, né? E os filminhos, aquilo lá. Então, assim, eu consumo muito rápido, sem ter um poder de crítica, sem analisar. Basta eu compartilhar e ufa, ganhei os likes, e aí eu entro nessa, né? Alguns dizem nessa intoxicação digital. Né? Porque também tem um outro conceito que a gente tá... A quantidade de informação é tão grande que a gente se torna meio intoxicado por isso. E a gente nem se dá conta. Né? Então, esse nosso papo aqui, por exemplo, onde a gente está né, avaliando, vocês com umas ideias, eu com outras, a gente está evoluindo, a gente vai sair diferente daqui. Eu vou sair diferente, que eu aprendi com vocês, a gente trocou e etc. Né? E quando você não tem essa interação humana, você desligou ali a sua rede social, podem fazer esse teste com vocês saem praticamente iguais. Porque aquilo entrou no seu cérebro, você não fez as sinapses, as conexões, você só simplesmente, ufa, legal, mas é um legal superficial, né? Isso enfim. E essa questão da intoxicação é muito verdadeira. Tem até estudos, né, que estão mostrando que as crianças, elas sentem abstinência mesmo do celular, daquele conteúdo rápido, dos desenhos extremamente coloridos. Então, tem estudos já saindo sobre isso, que realmente a criança, ela tem abstinência de ficar longe do celular. Então, eles estudam crianças que não têm um contato tão direto com o celular, né, e crianças que têm.
Então, tem questão de irritação, concentração. Então, isso é muito verdadeiro. E pensando no futuro dessas crianças, né? Que tem um contato direto com essa tecnologia, é muito preocupante, né? Que saudade daqueles acampamentos, né? Que a gente, que as crianças iam Sim. e tinham atividades ali lúdicas, esportivas, a competição de quem arrumava melhor a cama, né? Isso Criança brincar na rua, né? Se machucar. Sim. Pensando assim, a gente quase pensa no filme Wall-E, né? Que você vê lá aquele futuro que as pessoas estão na cadeira, em frente à tela, e não se mexem pra nada. É quase... É verdade. É um pouco preocupante. É verdade. Mas eu acho que vamos continuar. Sim. Vamos ver pelo lado positivo. Pelo Vamos lado tentar ver pelo lado positivo, a gente positivo. tenta no dia a dia acadêmico ali trazer isso, mostrar para os alunos que a tecnologia pode ser usada para o bem, com inteligência, com dosagem. Então, eu acho, né? Porque senão a gente entra numa linha muito deprê e fim de mundo, né? Sim. É verdade. Não, e passando um pouquinho agora para essa questão, passando das fake news, né, para essa questão de cybercrimes, a gente tem visto até mesmo grandes lojas de departamento, bancos, assim, empresas grandiosas sofrendo ataques cibernéticos muito sérios, né? Questão de vazamento de dados, roubo de dados para conseguirem dinheiro dessas empresas, né? Como que você enxerga essa questão? Você acha que a tecnologia está ajudando os cybercriminosos e ao mesmo tempo não conseguindo se proteger? Ou que ainda existe essa barreira contra os cybercrimes? Tem como reverter? Porque a gente tem visto esses cybercriminosos cada vez mais criativos, né? Até mesmo os ataques de phishing que mexem muito com a pessoa, né? Com o emocional. A gente tem histórias até aqui próximas da gente, de pessoas que estavam num momento muito sensível da vida, receberam uma mensagem, naquela hora ela não pensa no que fazer, clica no link, né? Então, como que você enxerga essa questão da tecnologia e dos cybercrimes também avançando? Aí eu vejo que a educação, a formação pode ajudar muito isso, né? Que é o que a gente tenta fazer lá, né? Então, de formar profissionais que possam, vamos ver, entre aspas, aí do bem, que possam fazer com que esses ataques sejam anulados ou minimizados, né? Porque de um lado você tem pessoas mal intencionadas ali usando a tecnologia para o mal, e a gente tem que criar um outro exército ali com mais competência, em maior número, para poder anular isso, né? Porque senão a gente vai perder essa concorrência, né? Quando a gente olha para as empresas, hoje os departamentos de cyber são os departamentos que estão recebendo mais investimentos, né? Instituição bancária, eles contratam os nossos alunos assim de leva, 10, 5. Tem um programa de trainee de um grande banco. São 10 alunos lá de defesa cibernética que são levados, né? E para que eles consigam, então, vencer essa batalha, né? Por outro lado, a gente tem uma competição um pouquinho desleal, que são as pessoas, que é o que você comentou, as pessoas comuns, né? E pessoas, às vezes, com menos conhecimento digital, e essas são as mais impactadas, ou em um momento de fragilidade psicológica, né, que é o que você comentou. E aí, então, eu acho que cabe a todos, e aí, inclusive as organizações, as empresas, provocarem essa educação digital, né? No colégio, a gente tem isso para os pequenos, e aí, de novo, para a gente formar gerações mais cascudas, mais protegidas, né? Eu brinco e falo, sabe aquilo que meus pais falavam, não aceita nada de estranho quando você sai na rua? É um pouco esse conceito, né? Dentro do mundo web, né? Não dê confiança, né? Alguns termos mais antigos, né? Então é um pouquinho, desconfie daquilo, né? Então, eu acho que essa passa por essa educação, por essa reformulação de geração, né? E por quanto mais a gente difundir, né, o conhecimento, quanto mais papos como esses, quanto mais a gente falar do assunto, né, mais a gente vai estar municiando as pessoas para se protegerem desses ataques e tudo mais, né? Tem uma linha, né, que eu
pesquiso, mas aí, obviamente, para o lado do bem, que é o biohacking, né? Então, hoje a gente tem também o desenvolvimento, né, de hackeamentos, e aí entendam hackeamentos como leitura dos biosinais, que são todos os sinais fisiológicos que a gente emite. Então, hoje eu tenho, por exemplo, uma linha de pesquisa lá que a gente lê ondas cerebrais. Então, depois vocês procurarem na internet, vocês vão ver alguns filminhos que eu tenho lá, uma cadeira de roda sendo acionada com ondas cerebrais, lâmpadas que acendem com ondas cerebrais. E aí você tem, né, os experimentos lá do Elon Musk e do próprio cientista brasileiro Miguel Nicoleles, que dá movimentação, por exemplo, para paraplégicos, né, para pessoas que perderam o movimento. Então, poxa, olha só que linha de pesquisa muito legal, né? Agora nós tivemos recentemente na Neuralink, né, o cara que é totalmente sem movimento, ele está conseguindo jogar xadrez, ele está feliz. Então você trouxe ali um conforto, né, para uma pessoa através da tecnologia, o próprio olho biônico, né, um outro exemplo que eu dou muito, que é aquele dispositivo que a gente põe no ouvido das pessoas, eu fugi o nome agora, que faz a pessoa voltar a ouvir, né? Então, assim, são soluções tecnológicas baseadas em biosinais. E aí, por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente consegue hackear os biosinais, seja expressão facial, seja o seu campo magnético cerebral, as ondas, enfim. Mas, olhando para o lado positivo, ótimo, perfeito. Olha só quanta gente a gente está ajudando, né? Mas a gente tem que também pensar que isso pode ser usado, né, para o lado ruim. Né? Quando você tem, por exemplo, as senhas bancárias, a gente teve parceria com alguns bancos lá e um dos desafios é diminuir essa fricção para autenticação. Né? Porque é chato, né? Você tem que botar uma senha, outra senha. Então, e os alunos desenvolveram vários tipos de autenticação por biosinais. E aí, puxa, o seu olhar hoje tem, né, interpretação facial e tudo mais, mas como deixar isso mais eficiente e a prova de fraude, né? Que eu acho que esse é o ponto mais importante. Com certeza. E você mencionou aí dos bancos que estão contratando muitas pessoas, né? Muitos alunos e tal. E a gente tá vendo aí também uma onda dos bancos até criando propagandas, né? Para as pessoas tomarem cuidado quando receberem telefonemas, mensagens, porque tá tendo muito esses golpes de banco. Esses dias a gente também fez, inclusive, o vídeo para quem te divulgou que estava tendo mensagem do Detran, que era com link falso. E, infelizmente, às vezes, muitas pessoas até idosas que caem, pessoas mais velhas, justamente porque eles não têm noção que são links falsos, que são pessoas tentando enganar. E eu achei interessante, por exemplo, as pessoas mais velhas, idosas, elas ainda continuam assistindo muito TV. Então, essas propagandas do banco são vinculadas principalmente na TV, né? Porque você vê que muita gente acaba caindo, são pessoas mais velhas. O meu pai trabalha em banco, né? Então, ele fala que é muita gente, às vezes idosa, que vai lá depois desesperado, falando, olha, sumiu meu dinheiro, me ligaram, falaram para fazer tal coisa. E daí, como que ele vai explicar? Olha, você caiu num golpe, porque a gente não liga, a gente não manda mensagem assim, é tudo pelo aplicativo, ou vem direto aqui no banco, né? Então, eles estão tentando criar esses canais para tentar, né, conscientizar mais as pessoas, mas nem sempre a pessoa entende de forma didática ou chega até as pessoas. Então, acho que essas iniciativas, né, de ensinar as crianças desde pequena, ou tentar, né, alcançar esses públicos mais velhos também é muito importante, sim, porque são alvos que são mais fáceis, né, de manipular, justamente porque às vezes não tem uma pessoa ali do lado, ou no desespero você consegue alcançar essas pessoas. A utilidade pública, a educação, né? E isso é super importante. Eu acho que devia partir não somente dos bancos, né? Mas assim, das empresas de forma geral, porque é isso que você falou, né?
quanto mais informação essas pessoas receberem pelos vários canais, mais protegida ou menos frágil elas vão estar, né? Porque só de pensar, né, no idoso, vamos pegar uma pessoa de 70, 80 anos, ela demorou muito tempo para ter contato com a internet. Né? Ela não nasceu com a internet, diferente dos nativos digitais que já têm outro mindset, né? Então elas precisam se adaptar a isso. Então elas preenchiam cheque, né? Isso elas tinham conhecimento, sabia um cheque, como tinha que assinar, enfim, isso tudo sumiu, suptou. E elas foram obrigadas a entrar num mundo que nós, vocês mais jovens, né, estamos criando. E aí, ó, entra aqui nesse banco, esquece tudo do que você aprendeu e agora a história é outra. Esquece tudo. Poxa, mas agora que eu tenho menos capacidade de cognição, né? O idoso, a gente vai ficando mais velho, a gente tem menos sinapses, vai perdendo os neurônios. Agora que vocês vêm com essa história toda, né? Então é um pouco nessa linha. E aí o mundo, né? Esse mundo digital, obviamente que ele é muito mais confortável para as novas gerações. E muito mais desconfortável e menos inclusivo para as gerações mais velhas, né? E aí a educação, a informação é essencial, né? Sim. Verdade. Vamos, né, para outro assunto que deu muito o que falar, o apagão cibernético que teve. Foi por uma falha de atualização, né, que aconteceu e vários sistemas caíram fora do ar, né, ficaram fora do ar, as empresas se assustaram, meu Deus, o que está acontecendo? Aeroportos pararam, né, grandes negócios pararam e daí todo mundo acabou percebendo, gente, o que a gente faz sem tecnologia hoje, né? Houve aí um grande despreparo e, né, como que a gente agora lida com isso? Primeiro, né, muitas pessoas achavam que fosse talvez um ataque cibernético e daí eles, né, falaram, não, foi uma falha ali realmente que teve. Como as empresas devem se preparar para não ocorrer essas falhas e também como se preparar para quando ocorrer essas falhas, né, que deixa a gente totalmente à mercê de nada, né, tipo, tudo é tecnológico hoje, como que a gente faz? A gente acabou percebendo que a gente hoje está totalmente dependente da tecnologia. E que cenário é esse que estamos, né? É um cenário, né, que se a gente olhasse, e aí entra um pouquinho naquele meu conceito, né, de você olhar um pouco comportamento, tendência, você prever um futuro lá, né? Então, quando a gente olhava mais, quando a gente voltava ao tempo, a gente ainda tinha vamos dizer assim, uma diversidade de big techs, de empresas de tecnologia. Então, você tinha ali uma falha em uma empresa de tecnologia não impactava tanto como hoje, né? Hoje a gente tem uma concentração muito grande em poucas empresas. Então, o estrago é muito importante, né? Então, a falta de atualização de um software de uma empresa que detém todo esse poder impactou o mundo inteiro. E de novo, olhando para o futuro, a gente vê que isso não tende a mudar, né? Você vê as grandes empresas adquirindo as pequenas, as startups e consolidando. Então a gente a cada dia está mais dependente de menos empresas. E aí assim, puxa, como as empresas, vamos dizer assim, menores podem se proteger, de repente criando planos de contingência com outras empresas e não ficar dependendo somente de uma provedora, né? Isso custa pra caramba, né? Você ter esses planos de contingência e contratos, sei lá, de cloud com mais de uma empresa, já é caro pra caramba, né? Então, é complexo, né? Mas eu acho que dentro dos departamentos de tecnologia, esses planos de contingência para esse tipo de coisa, eu acho que eles têm que ser levados mais a sério, porque tende a acontecer mais,
né? E aí as Big Techs que detêm esse poder, elas precisam se preparar melhor aí para que não tenha isso. E que bom que não foi um ataque cibernético. Sim. Porque, Meu olha Deus, só o caos que seria. caos que seria. E o caos psicológico. Quem foi, como, né? Quando vai ser o próximo e assim por diante. Então, aquilo que a gente vê nos filmes, né? Olha que ronda bastante aí as nossas vidas, né? E aí, olhando pra gente como pessoa física, então, nossa, né? Como? Você vai ter plano de contingência, você tem um celular, você tem, né? Você é Android, você é iOS, olha só quantas opções eu tenho. Poucas. E aí eu vou ter 2 celulares, vou ter 2 números, vou ter 2 operadoras. É complexo, né? Não tem muita resposta não, mas é algo que a gente pode ser que a gente vai ter que se acostumar com esses apagões ao longo da nossa vida aí, e as empresas criando saídas para isso, né? É um pouco como você ter 2 links de internet, claro que isso é muito simples, mas comparando 2 links dedicados, que a hora que cai um, você tem o outro. Mas se esses 2 links saem de uma mesma provedora, Já era. cortou o cabo submarino que leva a internet entre os continentes, acabou, né? Sim, é verdade. E aí a gente vai ter que voltar a escrever, mandar carta, ou pombo correio. É verdade. E você comentou que você gosta de analisar a sociedade e até e até projetar, né? O que pode acontecer, imaginar. Como que você enxerga o próximo ano em questão das novas tecnologias? Pode até mesmo ser na área da educação. Como que você tem enxergado esse próximo ano? Legal. A gente tem contato com muitas empresas, né? Então, a gente tem lá mais de 500 empresas parceiras, onde a gente divulga as vagas, onde a gente ajuda essas empresas com os nossos alunos e tudo mais. Então, a gente tem visto, assim, alguns apontamentos que essas empresas estão investindo, né? Por conta das vagas que estão surgindo. Então, acho que, como a gente falou, né? Primeiro pilar ali muito forte é a IA generativa. Acho que isso ainda deve continuar de forma importante ainda no cenário corporativo, até porque assim, a questão de profissionais com essa competência é muito escasso. Então as empresas vão continuar buscando isso, né? A gente também tem ali uma busca ali por profissionais, e aí entra um pouco também na IA generativa, obviamente tem uma conexão aí, que é a parte de data science, que é a parte de interpretação, leitura, busca de informação decisiva, preditiva, em grandes massas de dados. Então, aquilo um pouquinho que eu falei atrás, como é que eu consigo prever o comportamento futuro de um determinado persona ali de consumo e etc. Então, a parte de data science também é uma tendência muito forte, né, de processamento de grandes quantidades de dados e dados dos mais diversos formatos, né? Então, como é que eu extraio sei lá, a felicidade ou não de uma pessoa através de uma imagem na hora que ela entra na minha loja de departamento, né? Ela pegou um produto, devolveu. Por que ela devolveu? É um exemplo simples, mas da onde a gente pode ir aí, né? E também o comportamento no e-commerce, nas redes sociais e assim por diante. Então esse é um outro ponto. Outro que a gente acabou de falar, a questão do cybersecurity, isso também está muito aquecido por conta dessa competição, esse enxuga-gelo, esse gato e rato, né, entre as equipes de segurança e o pessoal que está querendo levar algum tipo de vantagem aí, sequestro de dados, enfim, dar os seus golpes e tudo mais. Então isso também está muito forte. Aí a gente tem mesmo... porque infelizmente, a gente tem quase que nações, países voltados para cyber-ataque. Para a questão do cyber, para prejudicar outras nações, né? Então, essa competição também ela é importante e também as empresas demandando muitas vagas para essa linha. Então, IA
Data Science, Cyber, essas são as áreas ali bastante importantes. A parte de infraestrutura, né, ela está um pouco mais estabilizada, a gente vem sentindo, né, a parte de hardware está um pouco mais estável em relação a isso, mas obviamente a demanda é grande. E aí entra um outro ponto dentro desses profissionais de tecnologia, né, que e aí a gente falou também, né, das novas gerações e tudo mais, que é essa capacidade crítica, né, então, que é o que a gente pode chamar, e que todo mundo chama, dos soft skills e tudo mais, mas a coisa do relacionamento, a coisa do lidar com gente, né, é importante, por isso que a gente, lá na FIAP, a gente investe tanto nos challenges, nas competições, em trazer um problema real e fazer eles em grupo ali se relacionarem, porque é isso que ele vai ter no dia a dia corporativo, né? Sim. Então, acho que essas são as principais tendências aí dentro desse ecossistema de tecnologia. E é claro que a conectividade, né? Conectividade, a coisa da não latência, né? E aí a gente pensa no 3G, no 6G, né? O 5G ainda tem que se estabilizar, mas imagine uma rede quase que 100 vezes mais rápida do que o que a gente tem hoje, né? Pô, isso muda o jogo, né? Totalmente, muda a sua experiência, né? Você consegue fazer uma cirurgia à distância, sem latência e com mais precisão, um exemplo só, né? Então, o médico pode estar aqui operando um robô, sei lá, do outro lado do mundo, né? Mas isso ainda, obviamente, passa por uma evolução aí tecnológica, né? Tem a questão dos próprios satélites, né? O Brasil está entrando aí numa decisão aí, talvez, não sei se acertada, mas enfim, a gente precisa, vamos dizer assim, popularizar ainda mais as nossas redes, né? Porque a hora que a gente sai das capitais, né, que a gente entra para os interiores, nossa internet é muito ruim. Né? Na estrada a gente já começa a sentir a diferença, né? O 5G, né, é um dos tópicos que começou aí a começar um burburinho, e o 6G está começando a ser discutido. Então, você acha que esses assuntos vão ser uma das tendências ano que vem? Vai começar a ter um falatório maior? Eu acho que sim. E aí, principalmente assim, no desenvolvimento de soluções que utilizam essa internet mais rápida. Acho que na experiência, naquele seu app, naquela sua página na internet, enfim, nos serviços que você tem, né? Porque quando a gente olha para a implantação dessas redes mais rápidas, a demanda por profissionais, como isso está centrado em poucas empresas, ela não é tão grande. Mas a hora que você pensa em desenvolvimento para tudo isso, aí você abre um leque muito grande, que é o que eu te falei agora há pouco, uma aplicação para o médico fazer uma cirurgia à distância, para você conhecer um lançamento imobiliário imersivo, né, dentro de uma realidade virtual à distância. E isso, obviamente, demanda banda, né? Então, isso é o que eu comentei. Assim, eu acho que é uma tendência forte para a área de desenvolvimento para usar tudo isso. Então, eu vejo... E aí, de novo, um pouco do que eu falei. Quando a gente olha para o comportamento humano e para os nossos anseios, a gente quer uma internet mais rápida, vai, entre nós. Vocês querem, né? Não é? Então, é uma coisa assim, puxa, a gente quer. Então, tem que vir e vai vir. Né? É um pouco o que eu brinco antes de a gente ter a própria internet, né? A gente queria se comunicar de um jeito que não fosse aquele analógico. E a internet surgiu e ela veio, né? Aí a generativa. A gente estava um pouco cansado do jeito, e a gente está do jeito que eu busco o Google. Não tá meio chato assim? Você vai buscar alguma coisa no Google? Eu queria mais eficiência. De forma geral, eu e as pessoas. E aí vem a generativa, né, que traz tudo isso e que te traz uma forma de buscar assuntos e coisas na internet muito mais gostosa, né? Então, hoje, eu uso muito a IA para pesquisar, né? Porque a IA já me traz
um condensado, ela não me traz só os links. Mas é claro que quando o Google surgiu lá, obviamente, nossa, existe o Google agora. Uhum. Né? E aí a gente vai olhando para as pessoas, a gente vai sentindo essa necessidade, as pessoas clamam, né, por isso. Sim. E a gente quer uma internet mais rápida. Você falou, puxa, na estrada não rola, o Waze para, eu preciso de um... Uhum. Então, isso tem que acontecer, e vai acontecer, né? Com certeza. Então é isso, gente. Esse foi o episódio final deste ano. Espero vocês no ano que vem. Não esqueçam de curtir o nosso canal e até mais. Tchau, tchau.